Se você precisa estar por perto o tempo todo para sua empresa funcionar, então você não tem uma empresa. Você tem uma bomba relógio. E eu percebi isso da pior forma possível. No nosso primeiro grande lançamento de inglês, a gente prometeu um e-book exclusivo para quem assistisse a aula 1. Mas ninguém sabia quem ia escrever, aprovar ou entregar. Às 3 da manhã, na véspera do lançamento, o time ainda estava discutindo o título. A entrega saiu, mas por um triz. O desgaste foi brutal, o time ficou exausto e a confiança ficou abalada. Qual que foi o risco? 700 mil de faturamento que quase foi pro ralo. E tudo isso porque eu acreditava numa mentira que muita gente repete. Criar processo engessa a equipe. E a verdade é o oposto, quem não tem processo que trava. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente saiu do caos para uma operação que roda com clareza, autonomia e paz. Mesmo se eu precisar estar por perto. Se hoje tudo depende de você, esse vídeo pode ser o primeiro passo para você quebrar esse ciclo com 5 pilares. Se eu não estiver por perto, ninguém sabe o que fazer. Essa frase que eu escuto quase toda semana de donos de empresa é o resultado da ausência de processos. Eu vou contar uma história real de um estágio que eu fiz. Eu trabalhei como estagiário em uma empresa do mercado financeiro. Eu comecei lá em abril e saí em dezembro, quando eu me formei. Só que mesmo depois de eu sair, eu recebi o mesmo valor que eu recebia de salário em janeiro. Eu fiquei confuso na hora, não sabia se tinha algum tipo de valor extra, bonificação. Mas ainda assim, para confirmar, eu mandei um e-mail pro RH para ter certeza. Eu fui ignorado, ninguém me respondeu. No mês seguinte, a mesma coisa. Recebi o valor do salário em fevereiro. Ué, por que eu tô recebendo ainda? Será que a empresa esqueceu de me tirar? Foi isso que eu pensei naquele momento. Eu mandei um novo e-mail e fui ignorado solenemente. Mês seguinte, novo salário na conta. Depois de 7 meses e vários e-mails enviados pro RH, a pessoa me respondeu. Lucas, infelizmente houve um erro no nosso payroll e seu salário foi depositado todos os meses de janeiro até 15 de agosto de 2013, totalizando X. Gostaríamos de saber se existe a possibilidade da devolução desse valor. Aguardo seu retorno. E se fosse você nesse caso, você devolveria esses 7 meses de salário que foi enviado errado ou não? Comenta aqui embaixo. E no meu caso, eu recebi esses 7 meses de salário sem estar trabalhando, tendo tentado avisar diversas vezes, mas obviamente eu devolvi para eles. Isso aconteceu em uma grande empresa americana, que é uma baita referência no seu setor. Então imagina quantos erros como esse acontecem e ninguém fica sabendo. E é justamente para evitar que isso aconteça que os processos são essenciais para você crescer do jeito certo. Porque quando ninguém é o responsável, nada acaba sendo entregue com consistência. Eu aprendi com a Lia Garvin, que é uma referência em liderança, que não existe execução consistente onde há ambiguidade operacional. O time sem processo é como se fosse uma banda tocando sem nenhuma partitura. Cada um toca no seu tempo, do seu jeito, e o resultado é barulho e não harmonia. Se a ausência de processo cria caos, a presença de padrões cria ritmo. Mas tem gente que confunde padrão com prisão. Muitos líderes dizem: não quero engessar o time com processo. Mas processo bom não traz rigidez, ele traz clareza. Criar um processo não é montar um manual gigante de 40 páginas, é responder 3 perguntas. O que precisa ser feito, quem é o responsável e como que eu vou saber se foi bem feito. Exemplo prático que a gente usa na Palur para cada tarefa frequente: publicar vídeo, responder um cliente, mandar um e-mail, a gente cria um POP, um procedimento operacional padrão de 1 a 2 páginas, com o nome da tarefa, o passo a passo com prints, um prazo de execução, os links necessários e, para acelerar, gravar um vídeo de 5 minutos mostrando como fazer na prática aquela tarefa. O documental Como Fazer com vídeos curtos é uma das formas mais eficazes de escalar o conhecimento sem travar sua operação. E a dica prática é começar pelas tarefas que dão mais retrabalho, geram mais atrito e tem mais variação na entrega. E muita gente trava porque acha que o processo vai engessar a equipe ou vai perder a criatividade. Só que é justamente o contrário. Bons processos não travam a criatividade. Eles criam a base para ela aparecer. E uma história da gratitude mostra a importância disso. Com a pandemia, nosso time cresceu muito para dar conta do aumento de trabalho. Só que com tantas contratações, a gente também teve um aumento na saída das pessoas. Era um momento mais complexo. Estava todo mundo em casa e a gente não sabia liderar remotamente. E um processo que melhorou bastante essa saída foi quando estruturamos o processo de onboarding. E aí, o turnover caiu. Por quê? Porque cada novo membro recebia o mesmo treinamento, sabia o que era esperado, e o gestor não precisava explicar tudo do zero toda vez. Então o processo não é microgerenciar, é empoderar com direção. Como dizia o Bill Campbell, o coach de $1 trilhão, o papel do líder é tirar os obstáculos e criar clareza. Processos são uma forma poderosa de dizer: aqui
aqui é desse jeito que a gente joga esse jogo. E aqui uma recomendação mais tática. Se você repete um lançamento com frequência, vale a pena você ter um esqueleto desse lançamento que você possa replicar e adaptar para novos contextos. Então usar o Notion, o Trello, o ClickUp ou o Monday, que é o que a gente usa, para fazer com que esses processos estejam alinhados com o time. E também dê liberdade para o pessoal propor melhorias, mas com base na versão original. E aí você cria o processo, documenta tudo, manda no grupo, todo mundo responde com aquele joinha e aí, semanas depois, ninguém mais usa. O POP vira um PDF esquecido no seu drive. O checklist impresso tá amassado no canto da mesa. O que era para dar o ritmo virou ruído. Criar o processo, no fim, é só metade do caminho. A outra metade é garantir que ele continue sendo útil, seguido e aprimorado. Eu lembro de uma história que aconteceu por falta de seguirmos os processos. Todos os e-mails que a gente enviava precisavam ser aprovados por uma equipe. Só que teve um e-mail que chegou depois do prazo combinado que acabou não passando por aprovação. E esse e-mail foi para uma base de super interessados. Eram pessoas que já tinham demonstrado interesse em comprar o nosso produto. E ele falava que essas pessoas teriam um desconto de quase R$500 na sua compra. Só que esse desconto, na verdade, era para ser enviado só para os ex-alunos e não para os super interessados. E aí a gente entrou no dilema, o que fazer naquele momento? Oferecer esse desconto para todo mundo que estava interessado e perder uma parte do faturamento, ou mandar um novo e-mail com errata. Então, além do problema com os possíveis clientes, a gente ainda teve problema com o especialista desse lançamento. A gente teve que explicar que um erro importante tinha acontecido e decidir o melhor caminho. Isso foi um dia antes da abertura do carrinho. E esse problema aconteceu justamente por falta de processo. E como que você garante que os processos continuem acontecendo? Tem 3 práticas simples, mas poderosas. Então a primeira delas é incluir o processo no ritual. Se o time faz daily, você pode trazer um checklist. Se você faz uma one-on-one semanal ou quinzenal, você pode perguntar: esse processo ele ainda está funcionando? O segundo ponto é ter um dono para cada processo. Então todo processo tem uma pessoa responsável. Não necessariamente ela vai executar tudo, mas é para garantir que ele continua sendo aplicado e sendo atualizado. O que não tem dono, não tem manutenção. Então, no fim, você precisa transformar a melhoria em cultura. E por último, criar um canal ou ritual para revisar esses processos. O que a gente pode ajustar nesse processo para ele ser mais leve ou mais eficiente? Qual que é o maior sintoma de uma empresa que não tem processo? Se você sair por 2 dias, tudo trava. Se o negócio depende 100% de você para funcionar, você não tem uma empresa. Você tem um emprego com mais risco, mais estresse e menos férias. A verdade é, o crescimento do seu negócio está diretamente relacionado à sua capacidade de não ser necessário em tudo. E o único caminho para isso é criar processos que permitam a operação andar sem você ser o hub central. No início da Gratitude, nossa agência de lançamentos, eu era responsável por revisar absolutamente tudo. De e-mail marketing à arte, que é na Thumb. Mesmo com a equipe, eu acabava centralizando tudo por medo de que algo saísse errado. Só que isso tinha um custo. As decisões travavam esperando resposta. Eu trabalhava à noite e nos finais de semana. O time ficava desmotivado, sentindo que tudo precisava passar por mim. E aí vem o maior risco. O dono se torna o gargalo do próprio crescimento. E esse ciclo, ele é exaustivo e muitas vezes invisível. A virada veio quando a gente começou a estruturar rituais de execução por área. O time de conteúdo passou a ter um checklist de publicação, revisão e entrega. O design ganhou um pop visual com padronização de elementos e prazo. O time de atendimento teve um manual de como responder clientes e escalar as dúvidas. Qual foi o resultado? O número de aprovações caiu pela metade. A operação ficou mais leve. O Bill Campbell, ele defendia autonomia radical combinada com clareza de expectativas. Líderes eficazes criam sistemas e padrões para que o time possa atuar com liberdade dentro da direção correta. Não é sobre largar a mão, é sobre criar uma estrutura suficiente para que você não precise mais segurar na mão de todo mundo. Sem processo, você é o Wi-Fi da sua empresa. Enquanto está tudo conectado, ela funciona. Mas se cair, a operação inteira para. E quando você documenta e padroniza, você pode contratar e treinar mais rápido. Pode sair de férias sem medo. Você pode inclusive vender sua empresa no futuro, porque o conhecimento não está só em você. E o mais importante, você vira líder de um negócio e não refém da sua própria criação. Inclusive, se você quiser, faz um teste. Fica uma semana sem responder nenhum WhatsApp e sem ir na sua empresa. Assim você vai entender como é que estão os processos e se a empresa consegue tocar sem você estar por perto.
Você lembra da história que eu contei no início do vídeo? De como um simples erro de processo fez uma empresa americana pagar por meses um salário de um estagiário que já tinha saído. Pois é, se até uma empresa gigante global sofre com isso, imagina a sua empresa, que depende muito mais de improviso do que você gostaria de admitir. Mas a real transformação aqui não é só estruturar o processo, é se tornar o tipo de líder que constrói clareza onde antes tinha caos. Porque a liderança de verdade, ela não acontece no improviso, ela acontece quando você transforma intenção em estrutura. Estrutura em confiança. E se você quer continuar essa transformação, o próximo passo, ele é claro. Dá uma olhada nesse vídeo que eu falo como ser um ótimo líder, os 8 pilares. Lá, eu mostro exatamente o que separa os líderes que geram impacto daqueles que só cobram tarefas. Esse vídeo te deu a base da estrutura. O próximo vai te dar a base da liderança. Nos vemos lá. Um abraço e até o próximo vídeo.